tá? Nós vamos falar sério, que é sobre a ordem executiva para avaliar reserva estratégica de ativos digitais, que foi assinado ontem pelo presidente americano recém-empossado Donald Trump, né? Ele toma posse na segunda-feira, na quinta-feira ele assina uma ordem executiva, e essa ordem executiva fala muita coisa. Primeira coisa, eles vão criar um grupo de trabalho para mercados de ativos digitais. Vale lembrar que no mesmo dia de ontem, ele foi, quinta-feira, né? Ele foi até Davos, né, no Fórum Econômico Mundial e disse: os Estados Unidos terá a maior potência em ativos digitais, criptomoedas, né? Ele cita criptomoedas e inteligência artificial. E ontem mesmo, a Cynthia Lumens, ela solta um tweet dizendo: ó, daqui a pouco vai ter uma notícia forte. E aí sai a ordem executiva do presidente Donald Trump em 23 de janeiro de 2025, última quinta-feira, com as ações presidenciais. Eu tomei a liberdade aqui de traduzir para ficar mais fácil aqui o nosso entendimento aqui, tá? Então, olha só. Ação executiva assinada ontem pelo Donald Trump. Fortalecimento da liderança americana em tecnologia financeira digital. Tecnologia financeira digital, estamos falando de cripto e principalmente blockchain, tá? Beleza. Então, vamos ler esse documento aqui na íntegra e eu quero esmiuçar esse documento, falar o que é legal e o que é muito legal, porque ruim aqui não tem nada, tá? Eu não, na minha primeira lida eu não consigo identificar nada que seja ruim. Pro mercado cripto é uma notícia gigante, pro Bitcoin, para as criptomoedas, para a indústria cripto mundial e principalmente americana, só tem notícia boa aqui nesse documento aqui, esse curto documento, né? Então, prepara aí um tempinho, faz um cafezinho, vem comigo aqui, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, tá? Já se inscreve aqui no canal, a gente passa informações sobre o mercado de cripto todos os dias. E hoje a gente vai passar muita informação sobre essa lei executiva que o Donald Trump assinou, que é giga para o mercado cripto. Gigantesca, tá bom? Então vamos lá, pega o seu cafezinho e vamos que vamos, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Pela autoridade investida em mim como presidente da Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, e a fim de promover a liderança dos Estados Unidos em ativos digitais e tecnologia financeira. Então, ativos digitais a gente sabe que é criptomoedas, né? São os digital assets, tá bom? E tecnologia financeira, blockchain, tá? Protegendo a liberdade econômica é ordenado da seguinte forma. Seção 1, propósito e políticas. A indústria de ativos digitais desempenha um papel crucial na inovação e desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, bem como nossa liderança internacional. É, portanto, política da minha administração apoiar o crescimento responsável do uso de ativos digitais. Toda vez que fala-se ativos digitais, criptomoeda, tá, turma? Tecnologia blockchain, agora citada nominalmente, tá? E tecnologias relacionadas em todos os setores da economia. Inclusive por 1. Proteger e promover a capacidade de cidadãos individuais e entidades no setor privado de acessar e usar para fins legais redes públicas de blockchain abertas sem perseguição, incluindo a capacidade de desenvolver e implantar software, participar de mineração e validação. Nós vamos falar sobre isso, tá? Negociar com outras pessoas sem censura ilegal e manter a autocustódia de ativos digitais. Esse aqui é um dos principais parágrafos do texto, tá? Esse aqui é um dos principais parágrafos do texto. Ele deixa muito claro o seguinte: cidadãos individuais, pessoas físicas, o CPF nos Estados Unidos e os CNPJs lá dos Estados Unidos, né, digamos assim, as entidades do setor e os cidadãos individuais, eles são livres para acessar, para fins legais, obviamente, redes públicas de blockchain, abertas sem perseguição, incluindo a capacidade de desenvolver e implantar software, participar de mineração e validação. Basicamente, o que ele está dizendo nessa ordem executiva: americanos ou pessoas dentro do Estado americano, dentro dos Estados Unidos, vão poder minerar Bitcoin ou qualquer outra moeda, Caspa, Ethereum Classic, não importa, tá? Vão poder minerar Bitcoin e outras criptomoedas e participar da validação. O que é a validação? É o staking de criptomoedas. E por que isso aqui é muito importante? Porque a SEC, o ano passado e retrasado, 23 e 24, processou e continua processando empresas americanas pelo staking de Ether. Então, a Coinbase está sendo processada pelo governo americano por fazer
CBETH, que é o Coinbase Ethereum. A Binance nos Estados Unidos está sendo processada por ter o Binance ETH, que é a validação, é o staking de Ether. A própria MetaMask, que vem de uma empresa americana, Consensus, está sendo perseguida para que também não possa mais ofertar o produto de staking líquido com a MetaMask. Entre outras empresas que eu não vou lembrar, a Kraken é a mesma coisa, sofrendo processo do mesmo sentido. Então, nesse primeiro item, no item I aqui, ele já diz, ó, participar de mineração e validação. Olha outra coisa importantíssima que está sendo colocada nesse primeiro parágrafo. Negociar com outras pessoas sem censura ilegal. O que ele está querendo dizer? O P2P, desde que para fins legais, óbvio, né? Desde que para fins legais, ou seja, não é dinheiro oriundo de hack, de roubo, de golpe, de coisa errada. Desde que seja de origem lícita, legal, você pode negociar com outras pessoas sem censura. Ou seja, não pode a Receita Federal deste país chegar e falar: o Felipe trocou com o Leandro trocou com o Edilson, vocês vão ser punidos por alguma forma. Não, você pode. Eu quero vender Bitcoin para você quer me pagar por USDT? Vamos fazer. Eu quero vender Ethereum para você quer me pagar com dólar? Vamos fazer. Esse parágrafo é sensacional. E o mais importante disso, manter a autocustódia de ativos digitais. O que significa? Aqui no Brasil, a gente está falando, o Banco Central brasileiro soltou uma no finalzinho do ano, novembro para dezembro, ele soltou uma que é inacreditável. É típico de país não livre, né? Para não dizer outra coisa. O que o Banco Central disse? A autocustódia de stablecoins, ela pode ser proibida, ela pode ser banida, ela pode ser ilegal. Então, se você tem autocustódia de USDT ou USDC, perante o Banco Central, você está cometendo, se isso passar, você vai estar cometendo um crime, uma irregularidade, uma contravenção, chame aí como quiser. Esse parágrafo diz: manter a autocustódia de ativos digitais. Ou seja, nos Estados Unidos, tem uma carteirinha, eu posso utilizar a minha carteirinha e manter a minha custódia de ativos digitais sem prejuízo, sem problema nenhum. Ninguém vai me questionar por que eu não tô deixando na Coinbase ou por que eu não tô deixando na BlackRock, que esse era um grande medo, né? Será que o governo americano vai querer jogar todo mundo pro ETF? Ou seja, só no ETF você pode? Não, aqui nesse primeiro parágrafo ele mata. Ele mata, ó. Autocustódia. Então, cara, é um parágrafo excepcional, tá? Primeira coisa, ele diz que empresas e pessoas físicas são livres para acessar redes públicas da blockchain, sem perseguição, incluindo a capacidade de desenvolver e implantar software. Ou seja, você é americano, você, por exemplo, a Uniswap Labs. A Uniswap, os caras são americanos. O Hayden Adams lá é americano. Ele vai poder desenvolver e implantar seu software sem prejuízo. Ninguém vai encher o saco dele. Por quê? Porque isso é uma ação executiva, uma normativa presidencial. Ninguém vai poder questionar: por que você está fazendo aí a Uniswap? Eu faço porque eu quero, eu sou livre para isso, né? Participar de mineração e validação. Negociar com outras pessoas e manter a autocustódia. Cara, esse parágrafo aqui, ele tem que ser enquadrado, você tem que botar ele num quadro e botar na parede. Se você é americano ou você é brasileiro, enfim, de outra nacionalidade, mas mora nos Estados Unidos, cara, você tem um aval para fazer o que quiser de forma legal, né? Ou seja, de forma honesta, tá bom? De forma honesta, de forma legal, você pode fazer essa custódia, mineração, staking, validação, P2P, isso é muito importante. Vamos para o segundo parágrafo, tá? Parágrafo 2 aqui. Promover e proteger a soberania do dólar dos Estados Unidos, obviamente, né? Inclusive por meio de ações para promover o desenvolvimento e o crescimento de stablecoins lícitas, legítimas e apoiado por dólar em todo mundo. Esse segundo parágrafo é maravilhoso, porque ele dá um soco na cara da Receita Federal brasileira, que está dizendo: olha, a gente aqui não quer stablecoin, provavelmente a gente vai banir a autocustódia de stablecoin. Nos Estados Unidos eles estão falando: não, vamos promover e proteger a soberania dos Estados Unidos, inclusive com stablecoins, obviamente listas, legais, né? Obviamente dentro dos padrões legais dos caras. Não é, eu vou criar uma stablecoin e tá tudo certo. Não. Tem que estar reguladinha nos Estados Unidos, obviamente, isso vai acontecer. Ou seja, os Estados Unidos já entendeu
que o dólar digitalizado através de stablecoins, ele pode ser absurdamente usado no mundo, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, como uma forma de você se dolarizar. Eles já entenderam isso, cara. Eles já entenderam isso. Então, enquanto o governo brasileiro tá pegando uma faca e dando murro em ponta de faca, o governo americano já entendeu. Opa, stablecoin vai ser usado a favor da soberania do dólar. Nós vamos aumentar a capacidade das pessoas de forma descentralizada de terem dólar. Como? Através de stablecoins. Então, esse segundo parágrafo é um soco na cara da Receita Brasileira. Vamos pro terceiro parágrafo. Então, o que ele tá dizendo aqui, ó? Stablecoins são bem-vindas, desde que legais, né? Então, obviamente, não é, o Felipe vai criar stablecoin e tá tudo certo. Não, tem que estar reguladinha lá nos Estados Unidos. Obviamente, eles vão pedir esse tipo de coisa, né? Terceiro item, proteger e promover o acesso justo e aberto aos serviços bancários para todos os cidadãos e entidades do setor privado que respeitem a lei. 4. Fornecer clareza e certeza regulatória baseada em regulamentações neutras em tecnologia e estrutura que correspondam por tecnologias emergentes, tomada de decisão transparente e limites regulatórios jurisdicionais bem definidos, todos essenciais para apoiar uma economia digital vibrante, inclusiva e a inovação em ativos digitais, blockchain, sem a permissão e tecnologia de contabilidade distribuída. O que ele diz aqui, blockchain sem permissão, é blockchain não permissionada, tá? A tradução aqui não ficou muito boa, mas o que ele quer dizer, quando a gente fala blockchain sem permissão, seria blockchain permissionada, né? Ou permissionless, né? É uma blockchain pública. Então, a blockchain da Ethereum, blockchain da Polygon, blockchain da Solana, blockchain da BNB e etc, tá? E isso aqui é muito importante porque a gente tá tendo uma política hoje da SEC que ela não é proibitiva, mas ela não é nem um pouco clara. Então é assim, ó. O cara chega na SEC e fala, SEC, eu posso fazer tal coisa? Eu posso fazer um aplicativo aqui de staking? A SEC fala, não sei. Aí tu fala assim, como não sei? A SEC fala, não sei, faz aí, vamos ver. Aí o cara fala, como? Eu quero saber a regra. A SEC fala, não sei, vê aí e faz. Aí o cara vai e faz, aí a SEC vai lá, autua. Aí o cara fala, mas peraí, eu te perguntei como é que era. A SEC fala, tu perguntou, mas eu não respondi. E o que tu tá fazendo eu não gostei. Tome taxa, tome multa, tome tudo. O que o governo aqui, o que o Donald Trump... Desculpa. O que o governo do Trump tá dizendo é o seguinte, olha, a gente precisa fornecer uma base regulatória que seja definitiva, inclusiva e clara para todo mundo. A tomada de decisão das empresas e pessoas tem que ser transparente. Eu não posso ter dúvida do que eu posso ou não fazer. Eu posso ou não fazer uma corretora? A SEC fala, não sei, faz aí, vamos ver. Qual que vai ser o tamanho da tua bronca? O que o Donald Trump tá falando assim, não, vamos deixar as regras claras. Não tem uma regra clara, a indústria vai perguntar e nós vamos criar essa regra. Não pode ter uma insegurança, porque essa insegurança afugenta investidor, afugenta empresa, afugenta investimentos, etc. Então, o parágrafo 4 aqui é maravilhoso. Ó, vamos deixar todas as regras claras. 5. Tomar medidas para proteger os americanos. Essa aqui é maravilhosa, tá? Essa aqui, depois do primeiro item, depois do item 1 aqui, o item 5 é o melhor item desse documento. Vamos ter atenção para esse documento aqui, para esse parágrafo. Tomar medidas para proteger os americanos dos riscos das moedas digitais do Banco Central, CBDCs, que ameaçam a estabilidade do sistema financeiro, a privacidade individual e a soberania dos Estados Unidos, inclusive proibindo o estabelecimento, emissão, circulação e uso de uma CBDC dentro da jurisdição dos Estados Unidos. Meu irmão, você tem ideia do que foi acabado de ser falado aqui? Basicamente, o Donald Trump está dizendo o seguinte, ó, dentro da jurisdição dos Estados Unidos, dentro do território americano, nós estamos proibindo. A palavra é essa. Não é desaconselhando, não é desincentivando, é proibindo o estabelecimento, ou seja, a criação, a emissão e a circulação de uma CBDC. O que é uma CBDC? Moeda digital de Banco Central. Central Bank Digital Currency. Tá? Então, enquanto o Brasil está avançadíssimo no Drex e no seu controle, o governo americano está dizendo, nós não queremos uma CBDC aqui dentro. E, cara, para o governo americano, a coisa mais bonita que tem, questão de governo, de soberania, né? Para o governo americano, a melhor coisa que tem é de fazer uma CBDC e fazer o mundo inteiro usar a CBDC deles. Ou seja, o dinheiro debaixo do nariz deles para o mundo inteiro. E o que ele está dizendo aqui é completamente o contrário. Nós não queremos
um rastreio no nosso dinheiro. Isso aqui, cara, isso aqui é o segundo parágrafo que a gente tem que enquadrar. E por que a gente tem que enquadrar? Porque o mundo inteiro tá indo na CBDC. Os Estados Unidos indo na contramão, o que significa? É um recado ao mundo, cara, talvez não seja tão legal. Se eu, que sou o mais beneficiado de uma CBDC, não quero, talvez não seja legal a gente ir. Com toda certeza, outros governos e outros países vão começar a repensar o uso imediato de uma CBDC. E fico alerta para que pessoas no mundo inteiro, não é só no Brasil, tá? Que no mundo inteiro busquem pela liberdade. A gente precisa de menos empurrar na goela da gente uma CBDC e mais debate. Se a população como um todo quiser a tal da CBDC, legal, que seja feita à vontade de todos. Mas a gente precisa do debate. Porque hoje o que acontece é empurrar a goela abaixo. É o Drex, é o Pix, é empurrar a goela abaixo. Aí depois vem esses papos aí de rastrear a galera no Pix, a galera fica puta. Mas tem que ir na base, a gente tem que falar sobre o Drex na base, não é depois que ele tá implementado. Depois que implementou, filho, já era, tá? Então esse aqui, cara, é mais um soco na cara pro governo brasileiro, tá? Mais um soco na cara. Vamos lá, seção 2, definições. Para fins desta ordem, o termo asset digital, ativo digital, refere-se a qualquer representação digital de valor que é registrado em um livro-razão distribuído, incluindo criptomoedas, tokens digitais e stablecoins. Livro-razão, blockchain, tá? Nos Estados Unidos usa muito o termo distributed ledger, então um ledger distribuído, que é um livro-razão distribuído, que nada mais é do que uma blockchain, tá? Que a gente conhece como blockchain, a gente fala e utiliza o termo blockchain. Então eles vão utilizar o termo digital asset, tá? Que é qualquer representação digital de valor que é registrada em uma blockchain, incluindo criptomoedas, tokens digitais, tá? Então tokenização de qualquer coisa e stablecoins. Mais uma vez a palavra stablecoins aqui citada nominalmente, tá? O termo blockchain significa qualquer tecnologia onde os dados são, compartilhado em uma rede para um livro-razão público, né? Ou seja, um livro aberto, de transações ou informações verificadas entre os participantes da rede. Então o que ele está dizendo aqui, o que é o termo blockchain significa? Um livro-razão que é público para que pessoas verifiquem, que participantes verifiquem, tá bom? Item 2, vinculada usando criptografia para manter a integridade do livro-razão público e para executar outras funções. 3, distribuído entre os participantes da rede de forma automatizada para atualizar simultaneamente os participantes da rede sobre o estado do livro público e quaisquer outras funções. Então, nós, validadores, tá? 4, composto de código-fonte que está disponível publicamente. Então, qualquer blockchain que tenha o código-fonte aberto, tá bom? É considerada blockchain aqui nos termos dessa ação executiva. C, Central Bank Digital Currency. Então, moeda digital de Banco Central. Significa uma forma de moeda digital ou valor monetário denominada na unidade de conta nacional, que é uma responsabilidade direta do Banco Central, tá? Seção 3, revogação de ordem executiva 14067 e Departamento do Quadro do Tesouro, 7 de julho de 2022. É revogada a ordem executiva 14067 de 9 de março de 2022 de garantir o desenvolvimento responsável de ativos digitais. Essa ordem, vamos ver se ele fala aqui. Ele vai falar aqui, tá? B, o secretário do Tesouro é instruído a revogar imediatamente o Departamento do Tesouro Quadro para o Engajamento Internacional em Ativos Digitais, emitido em 7 de julho de 2022. Joe Biden, tá? É época do Joe Biden, tá bom? Como presidente. Eu já vou explicar o que é isso aqui. Todas as políticas, diretrizes e orientações emitidas de acordo com a ordem executiva 14067 e o quadro de engajamento internacional do Departamento de Tesouro e Ativos Digitais são rescindidas ou serão rescindidas pelo secretário de Tesouro, conforme apropriado na medida em que sejam inconsistentes com as disposições dessa ordem. Basicamente, essa ordem executiva 1467, entre outras coisas, ela dizia para os bancos que eles não podiam utilizar criptomoedas como um ativo e denominava como um passivo. Então, os bancos, obviamente, eles não querem ter um passivo. Se eu não posso ofertar isso pro meu cliente como um ativo, eu não quero ter um passivo. Então, basicamente, essa ordem executiva, entre outras coisas, ela desaconselhava os bancos a terem, bancos e instituições grandes nos Estados Unidos, a terem criptomoedas. Porque se eu tenho criptomoeda, ela me torna um passivo, e eu não posso negociar isso como um ativo, eu não quero ter, tá? Então ele tá quebrando essa ordem executiva que foi assinada pelo Joe Biden, tá bom? E aí vem uma parte interessante aqui, que é a criação
do grupo de trabalho sobre mercados de ativos digitais. Olha que interessante. É estabelecido no Conselho Econômico Nacional o grupo de trabalho sobre mercados de ativos digitais. O grupo de trabalho é presidido pelo assessor especial para inteligência artificial e cripto, como presidente. Além do presidente, o grupo de trabalho inclui os seguintes funcionários ou seus designados. 1. Secretário do Tesouro. 2. Procurador-Geral dos Estados Unidos. 3. Secretário do Comércio. 4. Secretário de Segurança Interna. 5. Diretor do Gabinete de Gestão e Orçamento. 6. Assistente do presidente para assuntos de segurança nacional. Próprio presidente americano, né? 7. O assistente do presidente de Políticas Econômicas Nacional, APEP. Assistente do presidente para Ciência e Tecnologia. 9. O conselheiro de Segurança Interna. 10. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários, SEC, CVM americana. 11. O presidente da Commodities Futures Trade, CFTC. 12. Conforme Então, vamos lá, antes de entrar nesse papo. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós vamos criar um grupo de trabalho onde nós vamos chamar CFTC, SEC, Segurança Interna, Gabinete de Segurança e Tecnologia, Política Econômica Nacional, Segurança Nacional, Gabinete de Orçamento, Segurança Interna, a galera do Comércio, Procurador-Geral e o Tesouro. Ou seja, nós vamos... Todo mundo que participa, que fala sobre segurança, tecnologia ou dinheiro, vai ter que fazer um grupo de trabalho. E isso é bom ou é ruim? Nesse momento eu entendo que é bom. Por quê? Porque o presidente americano, Donald Trump, já está nomeando um cara pró-cripto na Comissão de Valores Imobiliários, um cara pró-cripto na CFTC. Então, isso aqui tudo culmina com uma parada muito forte. Então, ele faz uma ordem executiva pró-cripto e tá chamando gente pró-cripto para participar desse grupo de trabalho sobre ativos digitais e inteligência artificial, tá? Vamos para o item 12. Conforme apropriado e consistente com a lei aplicável, o presidente pode convidar os chefes de outros departamentos e agências executivas ou outros altos funcionários dentro do escritório executivo do presidente para participar de reuniões de grupo de trabalho. Ou seja, ele pode incluir mais gente aqui dentro, com base na relevância de seus conhecimentos e responsabilidades. Então, fica aqui com os principais órgãos, mas ele pode designar um outro grupo, né? Um outro grupo para participar desse grupo, né? No prazo de 30 dias a contar da data desta ordem, que foi dia 23 de janeiro, o Departamento do Tesouro, o Departamento de Justiça, a Comissão de Valores Imobiliários, a SEC e outras agências relevantes, cujos chefes estão incluídos no grupo de trabalho, devem identificar todos os regulamentos, documentos de orientação ou outros itens que afetam o setor de ativos digitais, no prazo de 60 dias a contar da data da presente decisão. Cada agência deve apresentar ao presidente recomendações relativas à rescisão ou modificação de cada regulamento, documento, orientação, ordem ou outro item identificado, ou para itens que não sejam regulamentados, adotados em um regulamento. O que ele está dizendo? Turma, vocês aqui citados, vocês têm de 30 a 60 dias para pegar todas as regras já definidas pelos seus órgãos. Então pega aí quais são as regras e diretrizes da CFTC, pega quais são as regras e definições aí, diretivos da Comissão de Valores Imobiliários, e nós temos 60 dias para a gente esmiuçar isso e apresentar soluções pró-mercado cripto. Isso é muito forte, tá? Então, veja, tudo que a SEC fez até agora contra a cripto vai ser minimamente revisto. Tudo que a CFTC fez, por exemplo, contra a Binance, o ano de 2023/24, vai ter que ser revisto. Contra a Coinbase, contra a Kraken, contra a Tether, contra XRP, vai ter que ser revisto, ponto. Minimamente vai ser revisto, tá? No prazo de 6 meses, 180 dias a contar da data desta ordem executiva, o grupo de trabalho apresentará um relatório ao presidente através da PEP que recomendará propostas regulatórias legislativas que promovam as políticas estabelecidas nesta ordem. Em especial, o relatório incidirá sobre o seguinte: 1. O grupo de trabalho deve propor um marco regulatório federal que regule a emissão e operação de ativos digitais, incluindo stablecoins, nos Estados Unidos. Mais uma vez, ele cita stablecoins, tá? Então muita gente, os Estados Unidos vai banir a stablecoin porque eles querem a CBDC. Contrário, eles baniram a CBDC porque eles querem as stablecoins. E é por isso, é um desses motivos que a gente tá vendo, deixa eu botar aqui novamente, que a gente tá vendo as stablecoins crescendo e muito pós Donald Trump. O Donald Trump foi eleito em novembro de 2024, nós tínhamos 171 bilhões de dólares de stablecoins. Nós estamos falando agora em 213. De 170 para 213. São 40 bilhões de dólares que entraram no mercado cripto. Por quê? Por conta
dessas ideias, né, de que o mercado americano, principalmente com stablecoins, vai ser beneficiado, tá bom? O grupo de trabalho avaliará a potencial criação e manutenção de um estoque nacional de ativos digitais. Esse item aqui é o terceiro para ser enquadrado, tá? Vamos repetir aqui. Item 2. Item 2 aqui. O grupo de trabalho, esses citados, avaliará a potencial criação e manutenção de um estoque nacional de ativos digitais e proporá critérios para estabelecer esse estoque, potencialmente derivado de criptomoedas legalmente apreendidas pelo governo federal por meio de seus esforços de aplicação de lei. O que ele está dizendo? Nós vamos avaliar a tal da reserva estratégica Bitcoin, que é a SBR, né? Strategic Bitcoin Reserve. SRB, é isso? Não, SBR. SBR, Strategic Bitcoin Reserve, tá bom? A SBR. E eles querem, inclusive, botar outras criptomoedas. Nesse primeiro parágrafo, ele fala de legalmente apreendidas pelo governo americano, ou seja, hacker, bandidagem, Silk Road, roubou, né? Confiscou, não é roubou, né? Não pode ter que falar o nome. Confiscou, pra mim é roubou. Confiscou, é nossa, tá? Então, basicamente, ele tá dizendo: vamos criar uma reserva estratégica em cripto. D. O presidente designará um diretor executivo do grupo de trabalho que será responsável pela coordenação das suas funções diárias, em questão que afetem a segurança nacional. O grupo de trabalho consultará o Conselho de Segurança Nacional. Então, nenhuma medida será tomada sem que passe por um gabinete de segurança nacional, o que é, né, esperado, né? E, conforme apropriado e consistente com a lei, o grupo de trabalho realizará audiências públicas e receberá a experiência individual de líderes em ativos digitais no mercado digital. Ou seja, não é só esse grupo fechado. Eles vão pegar players do setor e vão trazer. Cara, você é um player do setor, você é uma corretora nacional, internacional, você é um grande influenciador, você, sei lá, Satoshi Nakamoto, vem aqui dar teu pitaco, a gente quer ouvir todo mundo, tá? Pelo menos isso é o que tá dizendo. Seção 5, proibição de moedas digitais de Banco Central. Aqui ele entra na parte da proibição mesmo. Exceto na medida exigida por lei, é proibido às agências empreender qualquer ação para estabelecer, emitir ou promover CBDCs dentro da jurisdição dos Estados Unidos ou no exterior. Olha que loucura. Ele está dizendo o seguinte: qualquer agência americana não pode emitir ou estabelecer uma stablecoin nos Estados Unidos ou fora dela. Então, de novo, enquanto o governo brasileiro vem encher o saco com papo de Drex e CBDC, isso aqui é muito claro. É proibido criar qualquer CBDC dentro ou fora dos Estados Unidos. Óbvio, ele fala dentro ou fora dos Estados Unidos, órgãos americanos, né? Ele não pode proibir que o órgão brasileiro faça isso. Não existe, tá? Então, órgãos americanos não podem, nem nos Estados Unidos, nem fora dele, ter uma CBDC. Forte, tá? Exceto na medida exigida por lei, quaisquer planos ou iniciativas em andamento em qualquer agência relacionada à criação de uma CBDC dentro da jurisdição dos Estados Unidos serão imediatamente encerradas e nenhuma ação adicional poderá ser tomada para desenvolver e implementar tais planos e iniciativas. Eu não vou lembrar agora qual que foi o estado americano que o governador passou por cima e quis criar uma CBDC dentro do estado. Eu não vou lembrar agora, o pessoal do chat... nós comentamos isso semanas atrás, meses atrás, aí eu não vou lembrar. O pessoal do chat me lembrar, me fala. Teve um estado americano que o governador quis passar por cima, o congresso do estado disse que não queria e mesmo assim ele quis passar por cima. O que ele tá dizendo aqui, ó? Se já tiver alguma CBDC em andamento, vai parar agora. Se tiver alguém trabalhando nos Estados Unidos com uma CBDC, é imediatamente encerrado. Tá? Se já tiver iniciativa em andamento, é para encerrar imediatamente. Ou seja, esse item B aqui, ele não deixa a menor dúvida, porque o cara pode falar assim, não, mas eu já comecei a fazer. Não, é para encerrar imediatamente, tá? Seção 6. Que Amazonas o quê, cara? Que Amazonas o quê? Tá? Seção 6. Severabilidades. Se qualquer dispositivo desta ordem, ou aplicação de qualquer dispositivo a qualquer pessoa ou circunstância, for considerada inválida, o restante dessa ordem e aplicação de suas disposições de quaisquer outras pessoas ou circunstâncias não serão afetados por isso. Seção 7. Disposições gerais. Nada nesta ordem deve ser interpretado para prejudicar ou afetar outra forma. Ou afetar de outra forma. 1. A autoridade concedida por lei a um departamento executivo ou agência ou seu chefe, ou
as funções de diretor de escritório de gestão e orçamento relativas a propostas orçamentárias, administrativas ou legislativas. B. Esta ordem deve ser executada de acordo com a lei aplicável e sujeita à disponibilidade de dotações. C. Esta ordem não se destina e não cria qualquer direito ou benefício substantivo ou processual aplicável por lei ou em equidade por qualquer parte contra os Estados Unidos, seus departamentos e agências ou entidades, seus funcionários ou agentes ou qualquer outra pessoa. Então aqui ele faz um disclaimer aqui que ninguém pode questionar isso aqui fora dos Estados Unidos. A Casa Branca, assinado em 23 de janeiro de 2025. Cara, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte, hein? Essa ordem executiva do Donald Trump é forte. Pontos altos do que a gente falou até agora. Primeira coisa, a CBDC nos Estados Unidos não será implementada enquanto o Donald Trump for presidente. Em nenhum estado, em nenhuma instância, em nenhum banco central, nenhum nada. Segundo, custódia, autocustódia, mineração, staking. O que mais? Validação, não pode ser proibida. Ela é pública para todos os indivíduos americanos. Utilizar ledger distribuídos abertos, sem permissão. Chamamos de blockchain, eles gostam de chamar isso, né? Blockchain permissionless, né? Então, uma blockchain permissionada, não permissionada. Qualquer cidadão americano nos Estados Unidos pode acessar uma blockchain. Seja ela uma Polkadot, seja ela uma blockchain do Bitcoin, do Ethereum, da Solana, da XRP, o que for. Tá? Terceiro, o P2P é um direito do americano. Então, eu quero trocar dólar e você quer trocar Bitcoin. Podemos fazer dentro da lei. Ninguém pode ser questionado. No Brasil, você pode ser convocado a dar sua declaração. Por que você está vendendo Bitcoin para alguém? Por que você está comprando Bitcoin para alguém? Lá é um direito americano. Então, cara, e obviamente a CBDC que vai ser proibida ou está sendo proibida a partir de agora. Então, cara, essa ordem executiva emitida no dia 23 de janeiro pelo presidente americano é muito forte. Não só forte nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, né? Não só nisso. Ela é uma diretriz que outros países e estados vão acabar adotando. Você pode ter certeza. Quando a senadora Cynthia Lummis, no ano passado, vai no Miami Conference, né, no Bitcoin Conference em Miami, e diz, nós vamos ter uma reserva estratégica de Bitcoin, na semana seguinte, um monte de país saiu fazendo isso e falando isso. Inclusive o Brasil, né? Teve um deputado no Brasil propondo aí, talvez uma ideia. Então, cara, a gente sabe que não é só o governo americano cumprir e fazer cumprido dentro do governo americano. Isso torna-se diretriz para outros países e estados. Quem sabe para a Europa? Cadê o link da ordem? Eu coloco aqui, tá? Você pode dar uma olhadinha aí, eu coloco aqui. Esse aqui é o link da ordem, eu traduzi para português para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? Mas é isso, é muito forte e isso, pode ter certeza, cara, vai impulsionar o mercado cripto de forma estratosférica, como a gente não viu até hoje.